Salve, salve, rapaziada! WASP aqui. Sejam muito bem-vindos à primeira aula do método WASP de análise técnica. Esse curso, ele vai ser um curso expresso de nivelamento, tá? Ou seja, qual que é o objetivo dele? É que seja um curso com aulas rápidas, que você consiga utilizar como material de consulta e que vai te dar toda a base teórica que você precisa para entender aquilo que a gente está fazendo lá na nossa sala. Tranquilo? Então, obviamente, né, na sala você pode simplesmente seguir as operações que a gente está fazendo, mas se você tiver essa base teórica, você vai conseguir entender realmente o que está sendo feito, qual o racional por trás de cada posição nossa. Tranquilo? Essa nossa primeira aula vai ser uma aula voltada a gente entender como ganhar dinheiro com trading, tá? E isso vai se aplicar, rapaziada, para day trade, para swing trade, para position, envolvendo renda variável, tá? Essa matemática que vocês vão aprender nessa aula, ela vai se aplicar, perfeito? E de início, eu quero deixar claro o seguinte: ao menos nessa aula aqui, tudo o que eu passar para vocês vai seguir uma estrutura lógica, uma estrutura de lógica formal ou lógica formal aristotélica, como você preferir, tá? E como funciona a lógica formal, rapaziada? A lógica formal ela funciona com base em duas premissas. Você vai ter uma premissa maior e uma premissa menor, tá? E essas duas premissas, quando elas são verdadeiras, elas levam obrigatoriamente a uma decorrência que também é verdadeira, ou seja, uma conclusão que também é verdade. Tranquilo? E assim a gente consegue ter, estruturar um raciocínio que vai além do achismo. Beleza? Então a gente vai começar entendendo aqui o que é a análise técnica, tá? A análise técnica, rapaziada, ela é o estudo de dados históricos da movimentação do preço através da análise gráfica e o uso de indicadores técnicos, tá? E também pode ser colocado como um conjunto de regras e aplicação de ferramentas para formar um julgamento, tá? Formar um julgamento acerca da atual situação do mercado e da futura situação do mercado, se existe ali uma oportunidade ou não, perfeito? A gente precisa salientar que esse julgamento que a gente vai fazer utilizando um conjunto de regras e com a aplicação de ferramentas, esse julgamento ele é um julgamento imperfeito, ele é um julgamento inexato e pragmático, tá? Por quê? Primeiro, é impossível você obter uma resposta perfeita no mercado financeiro. Isso acontece porque o tempo todo a gente tem uma série de agentes visando exclusivamente os próprios interesses. Se houvesse uma resposta certa, uma resposta que funcionasse 100% do tempo, a gente não teria contraparte para as nossas operações. Vamos imaginar uma compra que 100% das vezes funciona, ninguém venderia. E também as condições necessárias para que essa compra com 100% de taxa de acerto acontecesse, ela deixaria de acontecer, porque os diversos participantes do mercado mudariam os próprios comportamentos ao entender que a gente pode ter esse setup de 100%, ou seja, esse setup seria arbitrado e deixaria de acontecer. Então é impossível obter uma resposta perfeita, tá? Esse julgamento ele também é inexato. Ele é um processo inexato porque ele segue o processo de price discovery, que vai ser logo a nossa próxima aula. Mas o processo de price discovery, ele é basicamente o que? Ele é o processo de equilíbrio entre oferta e demanda que realmente vai mover o mercado, tá? Isso envolve agentes ativos e agentes passivos, agentes ativos agredindo o book a mercado e agentes passivos gerando ali, provendo liquidez com ordens apregoadas no book. Uma vez que a gente tem muitos agentes participando do mesmo mercado organizado e líquido, o que acontece é que a gente não sabe quem vai agredir, o quanto vai ser essa agressão e a gente não sabe quem está interessado em fornecer liquidez naquele nível. Então não existe como a gente saber, por exemplo, que o índice ele vai parar no 162.685, ao invés de parar no 162.690, né?
Não existe como a gente ter esse grau de precisão, perfeito? E aí, tendo isso aqui em vista, a gente precisa partir de uma abordagem pragmática, em que as nossas decisões elas vão ser orientadas pelo resultado financeiro e não por uma dinâmica de certo e errado, uma vez que a gente entende que é impossível a gente determinar o que é certo e o que é errado, porque não tem como a gente chegar numa resposta perfeita. Um bom exemplo para isso, rapaziada, é a gente entender, por exemplo, o papel da prescrição de um remédio, tá, por parte de um médico. O sujeito chega no médico com gripe e o que o médico faz é receitar um remédio, ó, toma aqui essa Coristina D, tá? E em 2 ou 3 dias você vai estar bom. Mas repara como é a resposta dele. 2 ou 3 dias. Nenhum médico vai olhar para você e vai dizer, ó, toma essa Coristina D, que daqui a um dia, 11 horas e 17 minutos, você vai estar se sentindo melhor. Não é assim que funciona, porque cada corpo vai responder de um modo, né? Essa mesma margem de erro a gente tem que adotar aqui. A gente nunca sabe se o mercado vai realmente bater lá no nosso alvo. Mas se você é diligente acompanhando essa movimentação, você consegue colocar em prática boas decisões que vão te manter lucrativo. Não de modo exato, não com uma resposta certa, ele sempre vai no meu alvo. Não. Mas se você se mantiver tomando boas decisões, a maior tendência é que você consiga ganhar dinheiro, tá? E a aplicação da análise técnica é uma aplicação que ela vai funcionar para todos os mercados líquidos e organizados, tá? Quando eu falo organizados, rapaziada, vamos entender que eu estou falando de um mercado que tem um grau ali de organização, não necessariamente centralizado. Então é uma técnica que vai funcionar no mercado de Forex, vai funcionar no mercado de criptoativos, vai funcionar operando índices, operando câmbio, operando commodities, operando juros, perfeito? Qualquer ativo suficientemente líquido, você consegue aplicar essas técnicas. E elas vão funcionar para diferentes modalidades, tá? Então elas vão funcionar para day trade, elas vão funcionar para swing trade e elas vão funcionar para position, com trades ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos, exatamente do mesmo modo. Por quê? Porque o mercado ele tem uma natureza fractal. Quando a gente olha, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu tô gravando, eu não estou operando, tá? Eu estou gravando isso aqui no carnaval, né? Dia 19 aqui, né? Dia 19, dia 20, eu acabei emendando. Então eu estou gravando aqui, não estou operando. Se a gente pega um ativo, como por exemplo Petrobras, né? A gente pega a Petro 4 aqui, e eu venho para o gráfico mensal, né? Petrobras aqui no mensal, a gente vai observar que a gente tem, por exemplo, essa movimentação. Aqui, ó. Essa movimentação aqui. Isso aqui é uma correção em pausa, tá? Em forma de bandeira. Exatamente essa mesma formação você pode encontrar nos 5 minutos do índice, nos 5 minutos do dólar, lá no Bitcoin, no Euro USD, num curtíssimo prazo. E essa mesma formação ela também acontece num fractal muito maior do gráfico mensal. Tá? Isso aqui é uma correção que levou quase um ano. E aí, eventualmente, quem se posicionou corretamente aqui poderia tirar proveito de toda essa alta, poderia utilizar essa informação para montar outras estratégias. Por exemplo, o sujeito compra a equity, compra a ação por aqui, né? E entendendo o comportamento desse preço, ele poderia, por exemplo, fazer venda de call coberta na ativação do pivô, né? Porque não tem uma chance muito alta dele retomar com força depois de uma correção em bandeira, tá? Ou até mesmo comprar call seca, se ele julga que essa retomada aqui vai ser uma retomada forte, ele poderia comprar call seca por aqui, porque dentro dessa correção aqui você vai ter uma volatilidade implícita baixa, e aí quando o mercado retomar, você vai estar ganhando dinheiro por delta, pela movimentação, pela apreciação do preço da opção, e poderia estar ganhando dinheiro também por vega, que é quando você tem o aumento do preço, o aumento da volatilidade implícita, né? Gerando um aumento no preço da opção pela grega vega, tá?
Então você pode utilizar a análise técnica em vários time frames diferentes, em várias circunstâncias diferentes, para day trade, swing trade, para position, e consegue levar isso para vários instrumentos diferentes. Vai funcionar em futuros, vai funcionar em equities, em ações, vai funcionar em commodities, vai funcionar em forex, tá? A aplicação é exatamente a mesma. Obviamente, cada ativo vai ter ali uma características próprias, tá? Quando a gente olha o dólar, por exemplo, a gente percebe que o dólar ele tica de meio em meio ponto. Isso dá um certo apelo visual no dólar que é diferente do índice, porque o índice ele acaba ticando de 5 em 5 pontos, ele tica muito mais, né? Então o índice ele parece ser mais fluido do que o dólar, e o dólar parece ser um pouquinho mais blocado. Cada ativo tem ali a sua peculiaridade. Entretanto, implementando as regras corretas, você tende a ter esses protocolos eles tendem a funcionar nas mais variadas classes de ativos. Tranquilo? Ou seja, a gente consegue entender que a análise técnica não é um cálculo com uma resposta certa. A gente consegue entender que a análise técnica não é um cálculo com uma resposta certa. É um conjunto de protocolos que tendem a te apontar boas decisões, tá? Um bom paralelo que a gente pode traçar disso aqui é o seguinte: muita gente pensa na análise técnica do seguinte modo. Eu vou traçar um paralelo aqui com balada, tá? Se eu utilizar esta camiseta que tem a estampa do Pernalonga, eu tenho 100% de chance de arrumar uma namorada na balada. E se eu utilizar a camiseta com a estampa do Patolino, eu não vou arrumar namorada nenhuma na balada, né? Porque a estampa do Pernalonga é a correta e a do Patolino está errada. E a gente sabe que não é assim que funciona. Você tem um conjunto de protocolos que maximizam a sua chance. Então, quando você está indo para um contexto de uma festa, de uma balada, se você estiver bem vestido, se você estiver cheiroso, estiver asseado, tiver colocado ali um pouco de capricho na sua aparência, na sua conversa, isso tudo maximiza a sua chance de você ter uma namorada, né? Mas não existe a camiseta certa, não existe o perfume certo, não existe né? A gente tem que entender que a gente vai colocar bons comportamentos e esses bons comportamentos tendem a nos trazer bons resultados, mas não é algo realmente garantido. Perfeito? Ora, entendemos aqui o que é a análise técnica clássica. E a gente precisa falar sobre uma dúvida que muita gente tem. É possível ganhar dinheiro com day trade? Isso aqui, ó, poderia ser swing trade, tá? Poderia ser swing trade, poderia ser qualquer coisa, tá? É possível ganhar dinheiro com renda variável, tá? Eu coloquei day trade porque o foco do curso é day trade, né? Na sala a gente opera day trade, tá bom? Índice dólar. Mas se aplica a absolutamente tudo. É possível ganhar dinheiro com day trade? É, tá? E por que é possível ganhar dinheiro com day trade? Veja, day trade é uma dinâmica de soma zero. O que é uma dinâmica de soma zero? Uma dinâmica de soma zero é quando não há criação de riqueza. Aqui, ó, para a gente dar um exemplo nesse sentido, imagina uma indústria de manufatura. Essa indústria de manufatura ela pega uma pilha de madeira, faz um processamento nessa madeira, tem um tratamento dessa madeira, então essa madeira ela é lixada, ela é envernizada, ela é polida, né? Eventualmente monta-se as peças e aquele amontoado de madeira se tornou uma mesa. E agora essa mesa tem valor. Você tinha talvez R$ 100 de madeira e esses R$ 100 de madeira se tornaram uma mesa de R$ 500. E agora tem gente que está disposto a pagar R$ 500 nessa mesa, mas que não estava disposto a pagar R$ 100 naquela madeira. Isso é criação de riqueza. Né? A riqueza surge por meio da sua intervenção. Mas no day trade isso não existe. O day trade é uma dinâmica de soma zero, o que significa que há somente uma transferência de riqueza. Somente uma transferência de riqueza. Então, para a gente ilustrar isso, vamos imaginar um cenário com o operador 1 e o operador 2. Ambos têm R$ 1.000. Para que o operador 1 ganhe R$ 100, tá? Ele vai ganhar R$ 100 aqui.
para ficar com 1.100, o operador 2 ele tem que ter perdido esses mesmos R$ 100. Tá? Ou seja, simplesmente o dinheiro saiu do bolso de um sujeito e foi para o bolso do outro sujeito. E isso pode acontecer ao contrário. O operador 1 pode perder R$ 200 e o operador 2 ganhar esses R$ 200. E como o mercado é composto por inúmeros agentes, tá? Esse dinheiro ele simplesmente fica rotacionando, trocando de mãos, sem que nova riqueza seja criada. Perfeito? A gente tem aqui um estudo, tá? Que é um estudo, se eu não me engano, de 2020, né? 2020 está aqui. Fez um bafafá no mercado, é um estudo da FGV muito bom, que atesta que 90% dos traders são deficitários, ou seja, eles perdem dinheiro. É um estudo chamado Day Trading for a Living, tá? E é um estudo muito bom, um estudo que está correto sim. E ele diz pra gente o seguinte: ora, é possível perder dinheiro consistentemente. Veja, se day trade, tá? Se day trade é uma dinâmica de soma zero, e uma breve pesquisa aqui na internet você consegue confirmar isso, sim, day trade é amplamente considerado uma dinâmica de soma zero, beleza? Se day trade é uma dinâmica de soma zero e é possível perder dinheiro consistentemente, é obrigatoriamente possível ser consistentemente lucrativo, porque o dinheiro que está saindo de um bolso ele precisa de um destino. E o destino desse dinheiro é, invariavelmente, o bolso de um outro participante. Perfeito? Algumas pessoas podem argumentar o seguinte: poxa, Wasp, mas day trading não é um jogo de soma zero, não é uma dinâmica de soma zero. Day trading é uma dinâmica de soma negativa. O que significa uma dinâmica de soma negativa? Que no fringir dos ovos ali, no final das contas, né, a riqueza ela não está sendo apenas transferida, ela está sendo transferida e diminuída, porque você tem os custos da B3 e você tem os impostos a serem pagos, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro, os custos da B3 eles nem devem entrar em consideração porque eles são muito baixos. 5 pontos de índice e meio ponto de dólar paga o custo da sua operação. E os custos de impostos são 20%, que eles são proporcionais, né? Ou seja, se você ganhou R$ 100, você vai pagar 20% sobre os R$ 100 de lucro. No caso, R$ 20. Não tem como você ter ganho R$ 100 e ter que pagar mais do que R$ 100 de tributos. Perfeito? Então é proporcional. Em terra de anão, canivete vira facão. É proporcional, tranquilo? Então também não é um argumento que refuta a possibilidade de ser lucrativo com day trade. É possível ser lucrativo. É fácil? Não é, mas é possível. E a gente já provou isso aqui por meio de lógica formal. Agora a gente vai entender o seguinte: como? Como ser lucrativo? Tá? Como que a gente pode ser lucrativo? Opa, na verdade a gente vai para essa parte aqui primeiro, que é a parte do gargalo. Tá? Por que a imensa maioria das pessoas perde dinheiro com day trade? Se a gente tem amplo acesso à informação hoje você pode pegar a sua internet e você pode baixar um livro do Martin Pring, você pode baixar The Art and Science of Technical Analysis do Adam Grimes, você pode baixar os livros do Al Brooks, né? Se a gente tem amplo acesso à informação, por que a maioria das pessoas perde dinheiro? E isso acontece majoritariamente pelo que é chamado de falácia de equiparação cognitiva. Falácia de equiparação cognitiva. E o que é isso aqui? Isso aqui parte da premissa que o resultado é determinado pelo grau de conhecimento. É uma mentira que é propagada que quanto mais você souber, quanto mais informação você acumular, o seu resultado vai ser proporcional a isso. E isso não é uma realidade. E o mundo inteiro pensa isso basicamente em todas as profissões, tá? Só que em trading isso aqui é ainda mais acentuado, mas isso não é uma realidade. Vamos observar isso aqui pelo prisma, tá, do direito. Vamos falar aqui, por exemplo, de direito penal. Vamos falar de direito penal, tá?
Se a gente tivesse um cenário aonde nós teríamos o resultado sendo dependente apenas de conhecimento, o que deveria acontecer para que isso fosse verdade? Dois sujeitos que têm exatamente a mesma formação teórica, tá? Às vezes estudaram em faculdades diferentes, mas que o corpo organizado de conhecimento, né, a grade curricular era a mesma, ou sujeitos que estudaram realmente juntos, todas as aulas com os mesmos professores, sob as mesmas condições, esses caras deveriam ter resultados semelhantes. Então vamos imaginar que eles pegaram 20 casos, né? 20 casos de processar, talvez, processar uma companhia aérea, né? Pegaram 20 clientes cada um para processar uma companhia aérea, todos em casos muito, muito semelhantes, circunstâncias muito, muito semelhantes. O que a gente tem é uma discrepância de resultado. Né? A gente tem um advogado tendo resultados melhores do que o outro advogado, tá? Tendo mais sucesso em ganhar as suas causas do que o outro advogado. E isso acontece também em dois fractais. Então, além do sujeito ter essa discrepância entre o sujeito que ganha mais causas e o que ganha menos causas, você também vai ter uma discrepância no resultado financeiro deles, porque um advogado vai ganhar mais dinheiro, o outro advogado vai ganhar menos dinheiro, mesmo que os dois saibam as mesmas coisas, tá? E aí a gente tem um cenário que está mais próximo da realidade. Talvez isso aqui não explique a totalidade da nossa realidade, mas chega mais perto, que é entender que o seu resultado ele depende de um grau de conhecimento e também de um grau de habilidade, tá? Então, se dois sujeitos têm a mesma formação teórica, eles podem ter resultados discrepantes, porque existem outros fatores além do conhecimento que influenciam o resultado, tá? Que outros fatores a gente poderia elencar aqui que vai influenciar o resultado de um advogado? Talvez capacidade de absorção de matéria. Dois sujeitos estudaram a mesma matéria, mas um conseguia absorver mais e o outro menos. Capacidade de reconhecimento. Quando o sujeito vê ali uma situação acontecendo na vida dele, um cliente vem e relata ali uma situação que aconteceu com a companhia aérea, ele consegue reconhecer aquela situação e linkar essa situação com aquele conteúdo teórico que ele estudou, né? Capacidade de argumentação, como que ele fala ali na frente de um juiz, de alguma coisa assim, capacidade de organização, né? De organizar ideias com clareza, de se organizar para ser eficiente na manutenção dos seus processos, tá? Capacidade logística e de manutenção de processos. Tudo isso aqui são coisas que vão além de conhecimento, mas que impactam diretamente no resultado desse advogado, correto? E no mercado financeiro não é diferente. Você vai ter uma série de situações que vão impactar o seu resultado aqui além do conhecimento. Então, agora sim, vamos falar sobre como ser lucrativo. Para você ser lucrativo, você tem que prestar atenção em duas tríades. Tá? A primeira tríade é uma tríade entre risco-retorno e probabilidade. Né? Então, você tem três pontas entre risco, retorno e a probabilidade. E isso aqui vai se aplicar majoritariamente a operações pontuais, a operação que você vai fazer agora. Como que isso funciona? Veja, se a gente tem aqui no gráfico, tá? Por exemplo, uma compra aqui, você faz uma compra aqui e você coloca um alvo de talvez 500 pontos para cima e um stop de 500 pontos para baixo. Ou seja, stop e alvos estão equidistantes, eles estão ali na mesma distância, né? Num cenário como esse, partindo de uma situação de equilíbrio de mercado, você vai ter talvez 50% de chances dele pegar o seu alvo e 50% de chances dele pegar o seu stop, correto? Se nessa mesma situação de equilíbrio de mercado eu mudo essa configuração e ao invés de ter, aqui eu vou ter a minha compra, um stop de 500 pontos, se ao invés de ter um alvo de também 500 pontos equidistante, eu vou ter um alvo de 1000 pontos aqui. Então agora é mais fácil que ele atinja o meu stop do que ele atinja o meu alvo. Isso diminuiu a probabilidade do meu trade.
Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho um possível retorno maior, o meu risco é menor, mas ao mesmo tempo a probabilidade desse trade dar certo diminuiu. Tá? E eu posso assumir outras configurações. Eu posso assumir uma configuração em que a minha compra está aqui, comprei aqui. O meu alvo tem 100 pontos. Meu alvo tem 100 pontos. E o meu stop é um stop que tem 2.000 pontos para baixo. Então o que acontece? Agora o meu retorno ele é bem pequenininho, retorno pequeno, o risco é muito grande. E o que aconteceu com a minha probabilidade? Agora minha probabilidade desse trade dar certo é muito, muito alta. Porque é muito mais fácil que o mercado desenvolva 100 pontos para um lado do que 2.000 pontos para o outro. Então a gente nunca consegue ficar fora dessa tríade. Né? A gente sempre está à mercê de uma relação de risco, retorno e probabilidade. E fazer o devido balanço da relação entre risco, retorno e probabilidade é o que torna uma operação boa ou uma operação ruim. É esse equilíbrio, tá? E aí, fora a tríade entre risco, retorno e probabilidade que a gente vai ter em cada operação pontual, a gente tem também uma relação entre o seu risco-retorno médio das suas operações e a taxa de acerto que você tem. Então perceba que se a cada vez que eu arrisco 100 reais, cada vez que eu arrisco 100 reais, eu ganhar, por exemplo, ó, meio R aqui, ou seja, eu ganho 50 reais, eu preciso ter uma taxa de acerto de 70% para ficar no 0 a 0. Acima de 70% eu começo a ganhar um pouquinho, tá? Se a gente muda essa dinâmica, e agora, para cada 100 reais que eu arrisco, eu busco 1 para 1, ou seja, estou arriscando 100 reais para ganhar 100 reais, eu preciso acertar no mínimo 50% das operações para ficar no 0 a 0, tá? Se eu passo um pouquinho desses 50%, aí eu começo a ganhar alguma coisinha. E você tem cenários um pouco mais interessantes, né? Você tem cenários de 2 para 1, 2,5 para 1, 3 para 1. Se você busca operações com 3 para 1 de risco-retorno, você precisa acertar, né? Então, como assim 3 para 1 de risco-retorno, WASP? Significa que a cada 100 reais que você arrisca, você está buscando 300 reais de retorno. Tranquilo? Você precisa acertar apenas 25% das vezes, uma a cada 4 operações, para que você fique no 0 a 0. Tá? E a partir de 30% de taxa de acerto, você consegue já estar ganhando alguma coisa. Mas esse raciocínio, entre esses dois pontos, ele não é um raciocínio completo. Por quê? Porque a gente não está partindo sempre de um cenário do quê? De um cenário de equilíbrio. Né? A gente não está sempre comprando exatamente no meio dessa lateralidade aqui. Ó. A gente tem cenários onde você tem maior probabilidade de que algo aconteça do que não aconteça. O que eu quero dizer com isso? Dentro de uma lateralidade, você vai ter 80% de chances do mercado se manter dentro dessa lateralidade, dele continuar repetindo o comportamento que ele já está te mostrando. E aí, se você opera essa lateralidade como uma lateralidade, você tem mais do que 50% de chance de acertar um bom trade. Ao mesmo tempo que, numa tendência, uma tendência tem 80% de chance de se manter, né? E não reverter. Então, reversões são mais raras do que a continuidade na tendência. Tudo isso aqui, todas essas sombras, todas essas mínimas, são tentativas de reversão que falharam, tá? Então, o mercado numa tendência ele tem mais chance de se manter nessa tendência do que de reverter. Enquanto você opera essa tendência a favor dela, isso maximiza a sua probabilidade. E aí você consegue encontrar cenários em que você tem uma vantagem matemática, em que você vai conseguir acertar 50% dos seus trades com uma relação de risco-retorno de 3 para 1, por exemplo. Beleza? E aí a gente consegue encontrar essas oportunidades que são boas para a gente
no médio e longo prazo. E aqui a gente tem os possíveis cenários para você ficar positivo. Então você pode acertar muito com pouco retorno. Você é aquele sujeito que arrisca R$ 2.000 para tentar ganhar R$ 100 e você vai acertar 99,9% dos seus trades. Obviamente, quando você errar um trade, ele vai limpar ali o seu lucro, né? Mas você se mantém o tempo todo acertando, porque a sua probabilidade é muito alta. Você também pode ser um sujeito que acerta muito pouco, mas que tem muito retorno. E acaba sobrando dinheiro no fim das contas. Você é um cara que está buscando trades de 10 para 1, você arrisca R$ 100 e está tentando ganhar 1.000, tá? E dependendo de como você fizer, você consegue ficar lucrativo desse modo também. E aí você tem uma abordagem um pouco mais sensata, que é uma abordagem mais mediana, né? Não tanto nos extremos, onde você vai ter acertos medianos e retornos também medianos. Você vai buscar trades ali de 2 para 1, 3 para 1, com uma taxa de acerto nem muito alta e nem muito baixa. Para você ter uma ideia disso aqui a gente tem alguns números, tá? Imagina que você arrisca R$ 100 por operação e está buscando um retorno de R$ 200, ou seja, um trade de 2 para 1. E você só faz isso em tendência, quando o mercado já tem uma direção muito clara. Então você tem uma taxa de acerto de 60%. O que acontece? Em 10 operações, tá? Em 10 operações você errou 4 e acertou 6. Você chegou a perder R$ 400, porque a sua taxa de acerto é 60%, logo a sua taxa de erro é 40%. Você perdeu R$ 400, perdeu R$ 100 por operação. Mas como você acertou 60% e você ganhou R$ 200 por acerto, você teve R$ 1.200 de lucro bruto. No final das contas, ali no frigir dos ovos, você gerou um saldo positivo de R$ 800. Perfeito? É assim que se ganha dinheiro com trading. É equilibrando essa relação entre quanto você ganha, quanto você perde e qual a sua probabilidade. Tranquilo? Aqui, rapaziada, a gente vai entender, tá? E é principalmente essa a função da sala, que a gente tem ali a educação. A educação pode ser esse curso, educação pode ser um livro, educação pode ser um curso de um outro professor, educação pode ser um vídeo que você assistiu no YouTube, tá? Mas você tem ali acesso à informação. E essa educação, ela é o quê? Ela é um corpo organizado de conhecimento. Né? Você chega para qualquer grafista e você fala o que é um suporte, o que é uma resistência, o que é uma linha de tendência, o que é uma média móvel, ele vai saber o que é. Então, é organizado. Todo mundo está chamando as mesmas coisas pelos mesmos nomes e entende essa mesma coisa por um mesmo conceito. Perfeito? Agora, isso não é o suficiente para ganhar dinheiro. A gente precisa cobrir o lado do quê? O lado da habilidade. Para um trader conseguir fazer dinheiro, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar dessa capacidade de identificar padrões em tempo real, enquanto ele se desenrola, enquanto ele se desdobra. Você vai precisar da capacidade de tomar decisões sóbrias sob estresse emocional. Quando a gente mexe com o dinheiro, a gente está muito suscetível a vieses cognitivos, a gente está muito suscetível a decisões emocionais e você precisa manter a sobriedade para tomar decisões boas com o seu dinheiro, tá? Trading não é nada diferente disso daí, rapaziada. É você ir empilhando boas decisões. Você nunca vai tomar uma boa decisão que muda a tua vida. Não. Mas se você vai o tempo todo tomando boas decisões, boas decisões, boas decisões, eventualmente esse plantio vai gerar uma colheita. Tranquilo? Você vai precisar da capacidade mecânica de analisar e tomar a decisão em curto espaço de tempo. Eu sei que parece muito tempo, né? Parece que a gente tem muito tempo. Poxa, uma correção ali, uma pausa, pode ter de 1 a 6 candles. Se você está operando 5 minutos, uma correção pode ter meia hora. Parece bastante coisa. Só que, na verdade, é um tempo curto para você formar um bom raciocínio bem estruturado. Então você tem que conseguir fazer um negócio rápido. Tudo isso faz parte dessa seara de habilidade, que não é apenas conhecimento, é uma habilidade, né?
Justamente por isso, a gente tem um monte de gente que estudou muito, que é uma verdadeira enciclopédia, uma verdadeira biblioteca ali, mas que o cara não consegue ganhar dinheiro. Porque existe um abismo entre o conhecimento e a capacidade de executar sobre esse conhecimento. Né? Enquanto a gente não fecha esse abismo, a gente não cria uma ponte entre esses dois pontos, o cara não vai ganhar dinheiro. É justamente por isso que eu tenho a sala agora. A sala serve para te dar essa orientação. Você vai ficar ali, você vai aprender comigo, você vai fazer as mesmas operações, você vai ver o negócio sendo feito em tempo real. E esses conhecimentos que você vai aprender nesse curso sendo colocados em prática em tempo real. Assim eu garanto o teu resultado, tá? Então a gente entendeu que o sucesso como operador de mercado ou trader depende. A gente entendeu que o sucesso como operador de mercado ou trader depende da qualidade da formação teórica e capacidade do operador de colocar em prática esses conceitos sob condições adversas, tá? Eu gosto de pensar nesse cenário, rapaziada. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa nesse sentido. É o tipo de coisa que eu gosto de assistir, tá? Eu gosto de assistir coisas de sobrevivência. E aí tem, porra, você caiu no rio, você está em alto mar, você pode fazer o seguinte, você pode tirar sua calça, amarrar as pontas das pernas da sua calça, você faz um movimento para inflar a sua calça, e aí a sua calça vira uma espécie de boia. E aí você fica boiando ali em alto mar ou no rio, né? Utilizando ali a sua calça como boia. Existe uma distinção entre saber esse tipo de coisa e ser capaz de executar esse tipo de coisa quando for necessário. Muita gente vai entrar em pânico, muita gente vai, pelo estresse da situação, o cara nem se lembra desse conhecimento. E isso acontece muito no mercado. Às vezes o sujeito é um cara que já tem um pouquinho de ali, e ele vai e toma um stop e fica R$ 5.000 negativo, o cara entra em parafuso. Ele se esquece do que ele sabe. Ele fica emocional, ele fica vingativo. E aí ele vai lá e aumenta esse prejuízo que era de 5.000, foi para 15, né? Então a gente precisa ter isso em mente. A gente vai aprender e a gente vai aprender também a executar, beleza? Rapaziada, essa foi a primeira aula do método ASP aqui desse curso expresso para quem for entrar na sala. Eu não sei se esse curso vai ser só para quem vai entrar na sala, tá? Talvez eu libere ele de graça no YouTube, mas eu estou pensando sobre essa possibilidade. E é isso, qualquer dúvida, vocês têm ali o meu WhatsApp, podem me mandar mensagem e a gente se vê na próxima aula.